sobre as artes liberais, especificamente o Trivium, eles são estudos para que você desenvolva as suas habilidades linguísticas e, como consequência, desenvolva as suas habilidades de percepção da realidade, de elaboração das informações que você percebe e de comunicação dessas informações, né? Então, aqui nós vemos que, através do desenvolvimento da linguagem, você acaba melhorando as suas funções cognitivas referentes aos 3 grupos de funções cognitivas que nós temos. O primeiro grupo sendo o grupo de input, que é por onde nós recebemos as informações. O segundo grupo, que é o grupo de elaboração, através, através do qual nós então elaboramos, trabalhamos com as informações recebidas. E depois, no terceiro grupo de output, nós então comunicamos ou expressamos essas informações. Então, através desse estudo do Trivium, nós estamos afinando a nossa habilidade linguística e, como consequência, percebendo melhor a realidade, elaborando melhor as informações e comunicando melhor essas informações elaboradas. Tá? Por que é importante fazer esse parênteses aqui? Porque, às vezes, o estudo em detalhes de elementos linguísticos pode parecer algo sem utilidade ou supérfluo. E quando é exatamente o contrário que acontece. Por quê? Através do desenvolvimento das tuas habilidades linguísticas, você vai afinar a sua percepção da realidade. Como consequência, você vai perceber mais elementos da realidade, vai perceber elementos diferenciados da realidade, e isso se refere a todas as áreas da realidade. Seja na tua vida, entre aspas, pessoal, vida profissional, seja em alguma atividade que você queira desenvolver, seja na leitura, nos estudos. Tudo isso vai aparecer para você de maneira mais clara, porque você vai ter os elementos linguísticos necessários a nível de receptividade e não somente a nível de comunicação. E o interessante é que você, na sua vida prática, você não consegue agir sem pensar. Né? Quando nós agimos sem pensar, normalmente nós cometemos um erro. Nós até falamos, agir sem pensar. Então, só que para você pensar, você tem de ter recebido as informações sobre as quais você vai pensar. E para você receber as informações, você tem de ter elementos linguísticos desenvolvidos, ou seja, ferramentas verbais em nível receptivo. E é para isso que serve, entre outras coisas, o estudo do Trivium, né? Para que você então afine a sua percepção, veja as distinções e quando você perceber algo, você vai receber uma informação ou um elemento da realidade de maneira mais clara, mais definida, mais distinta de outras. Como consequência, vai conseguir pensar melhor a respeito daquilo e, mais do que tudo isso, você vai agir na sua vida diária de maneira mais organizada, clara, menos impulsiva, mais pensada, etc. Tá? Então, esse estudo que pode parecer um estudo supérfluo, ele é muito mais importante do que você imagina e muito mais importante do que estudos práticos. Por exemplo, as pessoas falam em coaching. Eu vou passar por uma sessão de coaching ou eu fiz coaching, né, onde você recebe ajuda de uma outra pessoa. Essa ajuda é válida? É válida, sim, mas é uma ajuda emocional na sua maior parte. Ou seja, a pessoa vai deixar clara para você elementos que têm mais a ver com emoções do que com cognição propriamente dita. E a linguagem não. A linguagem é algo mais profundo. Você vai perceber a realidade de maneira clara, como consequência vai se sentir mais motivado de qualquer maneira, porque as tuas ações vão começar a ser coerentes. Percebe? Então isso daqui não é um estudo pedante para você saber definições, elementos linguísticos. Não, isso daqui é para você perceber a realidade de maneira mais clara, pensar a respeito da realidade de maneira mais clara e, como consequência, agir de maneira mais adequada na realidade. Tá? Então, se você pensa que isso é supérfluo,
você tem de repensar o porquê de estudar essas coisas, né? Até aqui no livro do C.S. Lewis, O Peso da Glória, que é uma coleção de ensaios, tem um ensaio sobre transposição, que é um conceito que ele explica, mas a ideia geral do ensaio é que ele percebeu que havia pessoas na igreja onde ele ia que falavam em línguas. E para ele aquele elemento era novo, né? Ou pelo menos, do ponto de vista dele, inalcançável para ele. Porém, ele não se fechou àquela experiência. Ele se abriu e, como um crítico, ele expôs o que ele via a respeito daqueles elementos, os fatos, etc. Né? Então, tem um parágrafo nesse ensaio que se chama Transposição, onde ele diz assim: a tentativa de descobrir pela análise introspectiva a nossa própria condição espiritual é para mim uma coisa horrível, que revela, na melhor das hipóteses, não os segredos do Espírito de Deus e do nosso espírito, mas suas transposições no intelecto, emoção e imaginação, e que, na pior das hipóteses, pode ser o caminho mais curto para a presunção ou o desespero. Então, diante de um fenômeno espiritual, em vez de ele olhar para si próprio como uma régua para medir aquele elemento espiritual que transcendia a sua experiência, o que ele fez? Ele resolveu se abrir para aquilo e verificar, né, como que aquilo se dava na realidade, quais os elementos, etc. Ele podia ter negado já de primeira. Não, de acordo com o meu conhecimento, isso não existe, isso não é real, etc. Poderia ter negado tudo aquilo. Só que não, ele se abriu para aquele conhecimento. Então nós vemos que aqui nós pegamos com C.S. Lewis um exemplo de uma realidade propriamente espiritual. Mas isso acontece com outras realidades, né? Diante das quais, por medo, presunção ou até mesmo por desespero, nós nos bloqueamos, né? Bloqueamos a entrada dessas novas experiências que muitas vezes vão nos ajudar, tá? Um outro exemplo, uma anedota que aconteceu comigo é que quando eu dava aula em escolas de inglês, uma vez teve uma apresentação, um ciclo de apresentações, na verdade. Vários alunos apresentaram algo sobre um tema que eles interessavam. E nessa situação havia um professor que estava em treinamento e ele estava ali assistindo aquelas apresentações. Aí uma das alunas fez uma apresentação sobre o filme Senhor dos Anéis, onde ela mostrou vários elementos que normalmente, nos quais as pessoas normalmente não prestam atenção. E ela apresentou aquilo, mostrou os detalhes, tal. Quando ela terminou a apresentação e os alunos saíram, eu fui conversar então com esse professor que estava em treinamento sobre aquela apresentação. Ele falou: isso é overthinking. É pensar demais. Então, naquele momento, eu percebi que ele bloqueou todas aquelas informações. Já que na realidade dele, de acordo com os pensamentos dele, as crenças dele, as concepções dele, as ferramentas verbais dele, de acordo com tudo isso, aquilo era pensar demais, ia muito acima. E o C.S. Lewis está mostrando justamente o contrário, o contrário que deve ser feito, que é o quê? Em uma situação que você percebe que é, no mínimo, diferente da tua, você percebe que é maior do que a tua, você deveria, então, se abrir para aquilo e tentar interiorizar essas novas informações, né? Para você descobrir novas experiências e descobrir elementos diferentes da realidade, né? Uma outra experiência comum é, quando eu comecei a estudar violino, né, eu tocava o violino ou escutava uma música, mas para mim era tudo um amontoado de sons, para falar a verdade, bem lá no começo. Com o passar dos anos, com a prática, com o estudo da partitura, com o estudo de afinação, com o estudo de tempo, a minha percepção foi melhorando, né? Então hoje, quando eu toco alguma coisa e algo sai desafinado, sai fora do tempo, eu percebo de maneira muito melhor do que antes.
né? E ainda tenho muito para melhorar, com certeza. Só que essa minha percepção dessa diferença entre o que eu percebia quando eu comecei e o que eu percebo hoje, isso me faz ver que quanto mais conhecimento você tem em uma determinada área, mais sensível vai ficando a sua percepção. E o que acontece aqui no estudo das artes liberais, especificamente do Trivium, é que nós estamos lidando com a linguagem, que é um fenômeno propriamente humano. É um dos fenômenos mais humanos que existem, né? Só o ser humano tem a linguagem, né, para perceber, elaborar e comunicar coisas em comparação com outros animais, por assim dizer, né? Então, por isso que é importante essa abertura para que você tenha acesso a essas definições, essas diferenças, essas sutilezas e perceba o quão importante é esse estudo, né? Com essas ferramentas verbais, você vai também, como eu disse, desenvolver as suas funções cognitivas dos três grupos. Especificamente, na fase de input, a função cognitiva número 3, ela é a deficiência cognitiva número 3 é a falta de ferramentas verbais receptivas. No grupo de elaboração, nós temos a deficiência cognitiva de número 13, que é o quê? É a falta da capacidade de elaboração de certas categorias cognitivas. E por que você não consegue elaborar essas categorias cognitivas? Porque você não tem as ferramentas verbais no seu repertório em nível receptivo ou elas não estão organizadas em nível expressivo, tá? E no terceiro grupo, que é de output, nós temos a primeira função cognitiva ou deficiência cognitiva, que é uma modalidade de comunicação egocêntrica. Ou seja, você fala, tendo essa deficiência, você fala a respeito de coisas, mas somente usando aquilo que você tem interiormente. E muitas vezes os outros assuntos são muito maiores do que você. Por isso que quando você achar que o estudo do Trivium ou das artes liberais é algo supérfluo, você deve repensar, justamente porque são essas definições que vão te ajudar a perceber melhor a realidade. Lembrando que daquelas funções diferentes da linguagem, a primeira delas sendo a percepção da realidade e uma outra sendo o convencimento de pessoas, nós, através do Trivium, vamos focar aqui na percepção da realidade. Ou seja, você tem que ser uma pessoa muito honesta para verificar todas essas definições e ver na sua experiência como elas acontecem ou não acontecem. Essas ferramentas, em princípio, não são para te convencer de nada e nem para que você convença as pessoas de outras coisas, mas é para afinar a sua percepção dos fenômenos da realidade, tá? E quanto mais clara nós temos essa percepção, melhor nós vamos elaborar esses elementos percebidos e melhor nós vamos comunicar esses elementos elaborados, tá bem? Então, indo agora para o foco da aula mesmo, falando de ambiguidade. Então, o que acontece? Ali, na nossa percepção e no uso da linguagem, sempre nós nos deparamos com situações em que as palavras são ambíguas, né? E muitas vezes essas ambiguidades são usadas deliberadamente, ou seja, de propósito, por pessoas que querem que você acredite em algo, ou querem te enganar de algum modo, ou querem te vender alguma coisa. Então eles usam essa ambiguidade de maneira proposital, e você, sem perceber essa ambiguidade, acaba aceitando algo, acaba acreditando em algo. Então, esses elementos vão te ajudar a deixar mais claras essas ambiguidades para que você as perceba quando elas surgirem para você, tá? Então, o que acontece? Uma palavra é um símbolo, um signo arbitrário, no qual é imposto um significado, não por natureza, não por semelhança, mas por convenção. Então, aqui, o que acontece? O significado da palavra é imposto numa palavra.
Perfeito, até aí tudo bem. Você pode levantar a questão, mas etimologicamente uma palavra significa tal coisa, porque lá no início essa mesma etimologia se referia a um elemento da realidade, e esse elemento da realidade é que compõe o significado de uma palavra. Então não foi propriamente imposto desde fora, mas foi um desenvolvimento natural. Perfeito, essa explicação ela está certa, tá? Só que, de qualquer maneira, em um determinado ponto no tempo, você tem um significado naquela palavra. Então, vamos determinar que ele é imposto, essa palavra, para que você, no estudo, não se perca na etimologia da palavra ou buscando o início, né, o surgimento daquela palavra ou algo assim. Porque o ponto aqui não é esse. O ponto é verificarmos quais são as ambiguidades que surgem através desses significados que a palavra pode ter. Então, o que acontece? Em uma língua viva, esses significados mudam com o passar do tempo. Nos últimos anos, nós temos visto isto acontecer de maneira muito rápida, principalmente por conta desse movimento politicamente correto que quer impor significado às palavras à força, né? Independentemente da realidade que aquilo expresse ou não, né? Então, e nós vemos diariamente quase palavras que tinham significado passarem a serem vistas com outro significado. Isso acontece de maneira muito rápida. Por quê? Porque nós estamos falando de uma língua viva, né? Como o português, o inglês, etc. Isso acontece diferente de outras linguagens, como a matemática, a química, a música, por exemplo. Há mudanças nessas áreas? Sim, há mudanças, atualizações também. Mas são coisas mais que no processo atual do desenvolvimento da técnica estão mais sistematizadas e mais estabilizadas ou estabelecidas, né? Então, o que acontece? A ambiguidade de uma palavra pode surgir desde os vários significados impostos nela no decurso do tempo, constituindo a história da palavra. Então, como um exemplo, vamos ver aqui a palavra homem. Se você colocar no dicionário a palavra homem, você vai ter várias definições. Por exemplo, mamífero, primata, bípede do gênero Homo, etc. 2. O homem significando humanidade, a espécie humana. 3. Designando um ser humano do sexo masculino ou do gênero masculino. Depois aqui, pessoa do sexo ou gênero masculino depois da adolescência, que vira um homem. Então você vê que a palavra homem, ela significa muitas coisas. Então é o contexto que vai te ajudar a determinar qual é o significado que está sendo usado em uma determinada frase ou oração, a palavra homem, né? Então isso daqui é só para te acordar ou alertar para esse fenômeno que existe das palavras terem diferentes significados. Aí você pode falar assim, mas quem não sabe que as palavras têm diferentes significados? Sim, mas o que nós estamos fazendo aqui é tornar consciente a nível receptivo e expressivo essas diferenças. Então são coisas que, por serem tão óbvias, nós não paramos para prestar atenção no dia a dia. E o que acontece? A ambiguidade pode surgir quando as palavras têm o mesmo som, a mesma grafia ou os dois, o mesmo som e a mesma grafia. Se as palavras têm a mesma sonoridade, elas são chamadas homófonas, como por exemplo, cauda, né, e cauda. Muda um pouquinho, mas é muito parecida. Um sendo o rabo, a cauda, né, e o outro sendo a calda, aquele líquido doce usado em sobremesas, a calda, assim. Em Portugal, essa diferença de pronúncia ela é bem acentuada. Eles pronunciam mesmo o L, como calda. Então, é calda e calda, né? No Brasil, nós pronunciamos calda para os dois, não é isso? Aqui, por exemplo, cerrar, ou seja, fechar, terminar algo, e cerrar com S, que é cortar com serra. Então, você vê que a grafia é diferente, mas eles têm a mesma sonoridade. Então, são palavras homófonas. Cinto, que é um acessório para as calças, e cinto
que é a primeira pessoa do verbo sentir no presente. Eu sinto, né? Assim? Conselho, que tem a ver com o município, e conselho com S, que tem a ver com uma sugestão, dar um conselho. E extrato com X, que é o registro bancário, ou a polpa de algo, né? E o extrato com S, que significa uma camada. Por exemplo, esse extrato da sociedade funciona de tal maneira. Essa camada da sociedade. Então, estas são palavras que têm o mesmo som, podem ter a grafia diferente, assim, e que causam essa ambiguidade. Então, é uma coisa óbvia? É, mas no dia a dia, muitas vezes a gente não para pensar. E como nós queremos deixar esses elementos linguísticos ativos em nível receptivo, nós temos de torná-los conscientes em você, tá? Segundo grupo que que causa, na verdade, ambiguidade, são as palavras homógrafas, que têm a mesma grafia. Por exemplo, apoio, suporte, é um apoio, e apoio. Você vê que o som é diferente. Aqui nós temos o verbo na primeira pessoa do singular no presente, então eu apoio. Você não pode falar eu apoio, né? Apoio é o substantivo, apoio é o verbo. Choro, de pranto, e choro, que é a primeira pessoa, no caso, no verbo chorar. Colher, que é o talher que você usa para comer, e colher, que é o verbo colher, apanhar, né? Começo, que é o princípio, e começo. Então você vê que o som é diferente, mas a grafia é a mesma, por isso que são homógrafas. Cor, de coloração, e cor, de memória, né? Saber algo de cor. Então a pronúncia é diferente, mas a grafia é a mesma. Então esse é o grupo das palavras homógrafas. Depois disso nós temos os homônimos perfeitos, que são o quê? Aquelas palavras que têm a mesma sonoridade e a mesma grafia. Por exemplo, arma, que é um instrumento de luta ou defesa, e arma, que é o verbo amar na terceira pessoa. Ele arma algo. Não é assim? É a mesma pronúncia, é a mesma grafia. Então são homônimos perfeitos. Caminho, que é itinerário, e o verbo caminhar na primeira pessoa, que também é caminho. Tá? É a mesma pronúncia. Caminho, caminho. Com mesma pronúncia, mesma grafia, significado diferente. Cedo, que é com antecedência, e cedo, do verbo ceder. Eu cedo algo para alguém. Assim? Manga, que é o fruto da mangueira, e a manga, que é a parte da camisa. Mesma grafia, mesma pronúncia, significados diferentes. Tá? Muitas vezes nós usamos essas ambiguidades para fazer piadas também, né? Mas aqui o propósito é fazer você tomar consciência desses elementos para que você, na sua percepção, veja essas diferenças acontecendo na realidade. Esse grupo de ambiguidades do som e da ortografia é o primeiro grupo ali de ambiguidades das nossas aulas. Nós vamos ver mais para frente outras ambiguidades que surgem e que são mais detalhadas, tá? E que vão lhe ajudar nesse nosso objetivo que nós falamos aqui, tá? Então, espero que essa aula tenha lhe ajudado, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, eu vou tentar responder num próximo vídeo, né? Então, nos vemos lá. Até!